E é com a Cefaleia em Salvas que a gente vai começar uma nova série aqui no Bem-Estar, Dor de Cabeça. Qual é a sua? O repórter Paulo Mário Onde Martins. for, ela tá lá. Dor de cabeça. 2, 3 vezes na semana. Quase todo dia. 7 em cada 100 brasileiros sentem dor de cabeça diariamente. Você perde a vontade de fazer as coisas, né? Basicamente, ela reduz a disposição, né? E a concentração também, né? E por que você acha que tem? Pressão. Muita preocupação. Pelo menos 200 tipos de dor de cabeça já foram catalogados. Isso porque ela é um sintoma que pode ser disparado por vários gatilhos. Dor de cabeça. Qual é a sua? É uma dor insuportável, uma dor que eu já cheguei até a me machucar de bater a cabeça na parede para tentar parar a dor. Como se fosse um derrame, como se fosse um rompimento de uma veia, alguma coisa assim. Não é exagero. Já houve relatos em que a cefaleia em salvas é a pior, não só a pior dor de cabeça, a pior dor, pior que uma cólica renal, cólica de vesícula, até pior que dor de parto. Cefaleia em salvas, como salvas de tiros mesmo, de canhão. É o que acontece com essa dor de cabeça. Ela fica um tempo quietinha, de repente, ela dispara. E que derruba o alvo. Esse é o Thiago, no auge da crise. Muita dor, o olho... Ai, eu tô dirigindo ainda. Ai... O Orzemiro também registrou uma das crises com o celular. Ai, meu Deus, socorro! Ai. A dor é sempre do mesmo lado da cabeça. A pálpebra cai, o olho fica vermelho e pode lacrimejar. Dá a impressão que você já tá realmente levou um soco de um lado do rosto e fica bem deformado. A cefaleia em salvas é como um monstro que fica adormecido por muito tempo. Em alguns casos, desperta todo ano. Em outros, demora 2, 3 anos para voltar. Mas quando vem... Alguns indivíduos contam a hora do dia que eles vão ter crise. Então, todos os dias, às 2 da manhã, eu acordo com uma dor de cabeça com essas características. Então, é como se o relógio biológico do indivíduo tivesse conectado com a dor de cabeça. Como se o organismo da gente anotasse na agenda ali, tá na hora. Exato, é bem isso mesmo. Na primeira vez que teve a crise, seu Antoninho estava em casa. Lá se vão 12 anos. Começou uma dor assim que parecia um velocímetro, sabe? Andando. Comecei a passar mal, meu filho ficou assustado pensando que eu estava tendo um infarto. É impossível ficar sentado. Então eu ficava andando em volta da mesinha de centro. Cada um reage de um jeito na hora da crise. Tem gente que precisa ficar isolada e de preferência num lugar bem escuro. É o caso do Esdras. Mas como tá o monstro da cefaleia às vezes surge assim, de repente... A última vez eu fiquei no estacionamento do supermercado umas 4 horas mais ou menos dentro do carro, com o ar-condicionado ligado, né? Mas na verdade você tá ali com dor e eu não conseguia sair do carro para comprar alguma coisa. Não tinha farmácia do lado, eu estava sem medicamento. Para quem tem esse tipo de dor de cabeça, analgésico comum não resolve. Tem que tomar medicamentos específicos, receitados por um neurologista, para prevenir e também socorrer o paciente, como esse que o seu Antoninho carrega na carteira para um caso de emergência. Outra alternativa é inalar oxigênio puro. O que se acredita é que o oxigênio tem um efeito na reatividade do vaso. Então, o oxigênio tem um efeito na contração do vaso sanguíneo. Você começa a sentir bem, você sai do oxigênio reforçado. O Esdras faz o mesmo tratamento. Há quase 30 anos convive com essa dor monstruosa e já aprendeu a lidar com as crises. Agora eu tento me acalmar mais, né? Eu entendo que é algo passageiro, né? Que vai ter um final isso. Vai voltar em quanto tempo? Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, 2 anos, como eu já fiquei, 2 anos e meio sem ter sintoma nenhum. De repente ela falou, tô com saudades, vou voltar. E volta. Mas é uma companhia que você não quer não, né? Não é nada agradável, não. Que
Que terrível convivência essa, né, doutora? A gente viu aí o doutor Marcelo Calderaro falando, a hora é sempre certa, a hora é sempre a mesma. Não muda, é uma dor com hora marcada. Ela não só é com hora marcada, como também é fixa num lado só. Esse paciente, se tiver do lado direito, vai ter sempre do lado direito ou sempre do lado esquerdo. Geralmente ela dura em torno de 1 hora e meia. Ela pode vir mais de uma vez ao dia, até 8 vezes ao dia. Então, em alguns pacientes é absolutamente incapacitante. E é a pior dor que existe. Doutora, a gente tem um relógio aqui marcando 2 horas da manhã, no caso, né? Seria um horário mais recorrente para essa dor. Ainda vem de madrugada para atrapalhar mais ainda. O Tiago participou da reportagem com o Paulo Mário Martins e ele mandou a foto, né? Aliás, olha só. As características que a gente viu na reportagem, agora registradas na foto do Tiago. Sim, olha, o olho vermelho, lacrimejamento, geralmente o nariz entope ou escorre e a pálpebra cai um pouquinho. No caso do Tiago está bem pouquinho, mas pode cair quase que inteiramente. E a dor, ela fica concentrada nessa região. Os pacientes falam que é como se fosse uma faca atravessando a cabeça. E geralmente eles ficam extremamente agitados. Isso difere muito da enxaqueca que a doutora Thaís vai falar. Eles não conseguem parar, batem a cabeça na parede, batem na própria dor, querem deslocar muitas vezes a dor para tentar amenizar esse sofrimento. E tudo isso acontece por causa de uma disfunção no hipotálamo, uma região do cérebro. Vamos entender aqui melhor o que acontece e por que essa dor tão intensa vem desse jeito. A descoberta do hipotálamo é recente, foi em 1999, nós não sabíamos ainda, e essa descoberta foi extremamente importante porque nós já desconfiávamos por causa do relógio biológico que fica nessa região. Então, essa ritmicidade da dor, ela fez pensar no hipotálamo e alguns exames comprovaram. Inclusive, em pacientes refratários ao remédio, nós podemos colocar um implante, uma cirurgia com um implante no cérebro, nessa região, que pode tentar abolir a dor. E aí cura? Não, não cura. Ele vai impedir a dor de ser acionada. Mas os tratamentos medicamentosos são extremamente eficazes. Por isso que tem muita gente que diz que não melhora, mas não fez o tratamento correto. É importante o diagnóstico para fazer o tratamento correto. Se não fizer o tratamento correto, não vai melhorar. Mas existem vários medicamentos, bloqueios nessa região occipital, medicamentos injetáveis para dor e o oxigênio para crise, que é excelente. A dor passa em torno de 5 minutos. E a pessoa que tem, então, sempre vai ter que ficar controlando a dor, porque não existe cura mesmo. Não existe cura. Agora, existem pacientes que têm salvas com intervalo longo, por exemplo, 5 anos sem dor. E eu tenho pacientes há 10, 15 anos sem dor. Se está curado ou não, a gente não sabe, mas pode acontecer. De sumir. Desculpa? Só de sumir. Sumir.